Um grande abraço, que tu te recupere logo, e já aproveito e peço para todos os nossos teleouvintes que rezem por ti, que te coloquem também nas tuas orações. E eu digo também porque cada um de nós já tem, não há seus compromissos. E, inclusive, todos os brasileiros têm, na hora da oração, um compromisso com o nosso líder maior, que também está adoentado e precisa muito da nossa oração, do nosso carinho, das nossas mensagens positivas. Vamos aproveitar e mandá-las aos dois, ao nosso querido Bolsonaro e ao nosso queridíssimo Adilson. Que os dois se recuperem logo e voltem para nós, correndo, que nós já estamos com saudade. Bem, de ontem para hoje foi assim, como um tobogã de emoções. Notícias boas, mais ou menos, notícias horríveis, notícias que nós não gostaríamos de receber. E duas dessas notícias, para mim, foram muito sofridas, que foi a hospitalização do Bolsonaro e também do Adilson, no mesmo dia. Então, né, é dose. Mas, se Deus quiser, tudo há de melhorar. E nós não podemos perder a fé, jamais. Nós temos que dobrar os nossos joelhos, porque quando nós dobramos os nossos joelhos, a nossa vida levanta. Isso é verdade. Pode ser até uma coisa assim metafórica, porque tem gente, por exemplo, como eu, que já está muito difícil dobrar os joelhos, mas eu me sinto como se eu tivesse, né, genuflexada, fazendo genuflexão, que é a dobrar os joelhos para se postar em oração. Pois é. Então, tivemos algumas notícias que para nós são boas, mas para os que as receberam não são tanto, que foram as punições e as ameaças, os alertas, os avisos de que mais punições chegarão. E agora sim, ó, repentinamente, os donos do mundo, aqueles que podiam tudo, podiam fazer as maiores atrocidades contra todas as pessoas, sem crime, porque com o crime não. No crime eles são amiguinhos. Dos criminosos de verdade, eles estão assim, ó, são a mesma coisa. Não tem como diferenciar um político da esquerda comunista do mal. Não tem, que o mal é o crime, porque eles são o crime. Melhor, eles fizeram partidos iguais, idênticos, gêmeos siameses, de facções criminosas. E vocês vejam o resultado. Aquele pedido lá atrás, que tem na internet até hoje, que a internet acho que é eterna, queremos Xandão no Supremo Tribunal Federal, no STF. Uma faixa. Onde isso? No alto de um presídio, onde estavam numa grande rebelião, onde já haviam morrido muita gente, muitos criminosos, muitos bandidos entre si, se matando, uma facção contra a outra, eu sei lá. Mas então eles, para pacificarem o presídio e, por via de consequência, pela mentalidade deles, pacificariam o Brasil, teriam que ter o Xandão no STF. Bem, nós temos o Xandão no STF. Ele está nos agradando? Não. Nunca nos agradou, em primeiro lugar, porque não tem nenhuma sabedoria jurídica, tem empáfia. Ele gosta de demonstrar que pode, que é e que tem. Mas nós sabemos que não. E esses processos que estão rolando, né, pela mão deles, e dele principalmente, orquestrando uma orquestra de instrumentos todos desafinados, porque não existe nenhum processo daqueles que seja legal, que seja dentro da conformidade jurídica. Não tem. Todas aquelas pessoas são inocentes, são acusadas de crimes que não cometeram e, nesse cometimento pequeno, como, por exemplo, escrever uma frase que é de um ministro que foi largado ofensivamente para um brasileiro, humilhando-o fora do país, não amola, malé,
Mané. É isso aí, né? Que é o que o Barroso disse. Então, ela pegou essa frase e eles aproveitaram como se ela fosse autora perdeu, Mané, como se ela fosse autora da frase, como se isso fosse um crime muito grave, mais grave que homicídio, mais grave que estupro, mais grave que tráfico de criança, mais grave que tráfico de drogas, porque todos que cometeram esses últimos delitos que eu enunciei, todos estão soltos, até aqueles condenados a mais de 400 anos. Não tem nenhum condenado do Mensalão preso. Não tem nenhum condenado da Lava Jato preso. Mas nós temos, parece, eu não vi confirmação, mas parece que o Daniel Silveira, que cometeu o crime de fazer um discurso que poderia muito bem ter sido feito por ele, por qualquer de seus colegas, por mim, se parlamentar fosse, porque eu até digo coisa, dizia lá no passado, coisas muito piores, mas como naquela época havia o direito, o respeito a quem estava numa tribuna, a um parlamentar que estivesse no exercício desse direito, então não acontecia nada. Mas para o Daniel aconteceu de tudo: prisão, tortura, prisão ilegal, processo ilegal, tortura ilegalíssima, uma pena que atingiu a esposa dele, que atingiu a família dele. Vocês vejam assim, ó, a incongruência. Tudo que eles fizeram com os brasileiros, com os milhares de presos, de pessoas que estiveram presas, nunca esqueçam. Pessoas que estavam com bandeiras, enroladas em bandeiras, com bíblias, com terços, rezando, cantando hinos, cantando louvores. Essas pessoas que estavam, segundo eles, estavam fazendo um golpe, praticando um golpe. Essas pessoas com as quais eu me identifico perfeitamente, porque eu estive naquela situação N vezes. Todas as vezes, menos essa última, porque eu estava com o braço quebrado, já contei essa história 1000 vezes, menos na última, eu estive lá, fazendo as mesmas coisas, caminhando e cantando e seguindo a canção, os hinos, a mão no coração, as bandeiras, as bíblias, os terços, a solidariedade, a limpeza no chão por onde passávamos, a falta de agressão, graças a Deus, a falta de sei lá, de brigas, de desacertos, tudo na paz. Então, não esqueçam, por isso que eu disse lá no começo, não esqueçam que essas pessoas, que podia ser eu, qualquer um de vocês, como aqueles que estão lá, que são iguaizinhos a nós, querem as mesmas coisas que nós, querem um país livre para poderem trabalhar, para poderem ter dignidade, criar seus filhos, educar seus filhos, dar o melhor ensinamento para eles, se é que se pode esperar isso no Brasil de hoje, né? Pois bem, essas pessoas estavam confiantes. Por que elas estavam tão confiantes? Por que foram dormir? O sono dos inocentes. Porque o exército brasileiro estava em volta deles. E todos eles lá, e nós aqui em Osório, ficávamos na frente do hotel, dizendo 5 minutos, né, pedindo que o exército olhasse pelos brasileiros. Nós pedimos isso todos os dias, mas sem agressão, sem ofensa, porque nós sabíamos que estávamos na iminência do caos. Não era loucura da nossa cabeça, tanto que aconteceu. E agora nós estamos no caos. Mas voltando àquelas pessoas que estavam lá, naquele 8 de janeiro, estiveram dia 7, tiveram 70 dias como nós aqui. Culminou no dia 8 de janeiro, foram dormir na noite de 7 para 8 de janeiro, confiantes, porque o seu exército verde-oliva estava ali para lhe dar proteção, como é o juramento, como está no juramento dos militares. E aí, e um próprio general que disse isso, não sou eu que estou inventando, e eles dormiram confiando em nós,
porque estavam protegidos por nós. E de manhã nós prendemos milhares deles. Gente, isso é para partir o coração. Isso é para a gente pegar muita raiva. Uma palavra que eu não gosto, mas é de pegar também ódio. Porque uma coisa é tu já não confiar na pessoa, não acreditar muito, acha que não vale quase nada, então não vale a pena confiar, não vale a pena se entregar. Mas nós tínhamos, pelo Exército Brasileiro, uma confiança total, absoluta. E eles nos traíram. Também, graças às orações que estamos recebendo, nesse momento agora, nós estamos na iminência de ver a troca do comando das Forças Armadas. Então, o que vai acontecer com aquele comunista safado, corrupto, aquele general, que eu não gosto nem de dizer o nome dele, que vai sair fora. E provavelmente receba merecidamente a lei Magnitsky. Provavelmente. E há de receber, porque ele é um traidor da pátria. Porque por conta da traição dele e dos seus liderados, foram cometidas atrocidades. Os direitos humanos foram para baixo, buraco. Os direitos humanos não foram mais respeitados, só o direito dos manos. Manos são os bandidos, você sabe. Então, esse povo que acordou preso, e ainda, vocês façam, a imagem é a mesma, a crueldade, a maldade é a mesma. Disseram para eles, como os alemães diziam para os judeus, quando eles estavam os conduzindo para o Holocausto, que eles entrassem no banho, que eles iam para um lugar mais limpo, que estavam em campos de concentração terríveis, e que eles iriam para um bom lugar, tomariam um banho, e depois teriam uma boa comida, etc, etc. E as pessoas iam, crentes, que estavam indo para isso que estavam lhes prometendo. Só que o chuveiro era gás mortífero. E dizem até que o gás nem saía dos chuveiros, mas a desculpa para levá-los até em calma, porque ninguém se revoltava. Mas nós temos que contar com uma coisa que quase ninguém fala. Quantidades pesadíssimas de flúor que era dado para os prisioneiros judeus, que naquela época se descobriu do poder que o flúor exercia sobre o organismo, deixando as pessoas apáticas, calmas, cordeiras, pacíficas. Façam a linkagem com o que acontece hoje. Por quê? Porque fizeram assim com o nosso povo que estava lá no 8 de janeiro em Brasília, e porque o flúor, desde aquela época, eles vêm dando para a humanidade, vinham dando para a humanidade, para que tivesse sempre um povo mais discreto, que não reclamasse, que não reivindicasse, que não fosse... Porque uma das coisas que me chama a atenção, e sempre me chamou desde criança, e eu fui gestada no final da Segunda Guerra Mundial, então, apesar da informação na época ser pouca, mínima até, a minha mãe recebia, lógico, que aqui no Brasil chegavam fragmentos de notícias sobre a guerra. E eu acho que a minha mãe interiorizou muito isso, porque eu, em toda a minha vida, sou maluca por cinema. Eu nunca pude ver um filme de guerra. Principalmente se for da Segunda Guerra Mundial. Mas nenhuma guerra. Eu me sinto muito mal. Às vezes que eu tentei, eu tive que sair do cinema. Eu não aceito. Eu imagino que isso seja muito arraigado no meu subconsciente. Pois bem, atentem para o detalhe, não se distraiam. Os judeus tomavam quantidades maciças de flúor na água que eles bebiam, na pouca comida que recebiam, enfim. Então, eles não eram reclamões. Eles aguentavam e acreditavam nas mentiras que diziam para eles, porque eles eram também pessoas boas. E quem mal não faz, né, mal não pensa. Então, aconteceu isso com eles. O flúor, hoje, é proibido no mundo inteiro, menos no Brasil. E como é que nós estamos, os brasileiros, hoje? Um país de bundões.
um país inerte, um país que um homem, bem aparelhado, claro, mas ele domina não só outros iguais a ele em poder e mando, em igualdade, e mais alguns, né, que formam essa. Isso é crime organizado. Isso é uma facção criminosa muito organizada, que representa o poder político do Brasil hoje. Então, vocês vejam, mas a Jussara está louca. Não, isso se chama globalismo. O globalismo, há mais de 100 anos, logo também quando apareceu o comunismo, mas ainda não estavam linkados, apareceu o globalismo liderado pelas maiores fortunas do mundo, umas 5 ou 6 mais ou menos, que ainda existem, e agora aqueles evidentemente já morreram, mas os seus sucessores não tiveram tanto pulso, tanta força, que a coisa está meio que desmoronando, graças a Deus. E o globalismo não fosse as pessoas antenadas, as pessoas que estudam, as pessoas que pesquisam, ele seria muito mais forte hoje. Porém, nós temos esse nível de brasilidade ou de humanidade, porque no mundo inteiro isso começou a ser estudado. Então, o globalismo começou, linkou com o comunismo, como também o nazismo, o fascismo, todos esses governos, esses partidos, essas ideologias de ditadura, de falta de liberdade, de engano, de mentira, de roubo, corrupção, está tudo junto, é tudo igual. O que nós temos do outro lado? Basicamente, de forma maior, o cristianismo, dividido em várias religiões, mas é cristianismo, com amor, com devoção a Cristo, que veio a este mundo para nos salvar. Fora daí é tudo comunista, porque são ateus. Não precisa, não, mas eu não sou comunista, sou socialista. Eu não sou petista, sou pessoalista. Tudo a mesma laia. Tudo os mesmos vagabundos no mesmo buraco imundo. Um buraco de onde eles nunca tinham saído e saíram para governar, saíram para nos conduzir. Mas eu vou continuar esse assunto depois que o nosso magnânimo, maravilhoso Alexandre Garcia der a nossa palavra no dia de a sua palavra nos der no dia de hoje, e depois os nossos comerciais. Que então, novamente, eu estarei com vocês para cumprir a segunda parte deste programa. Então, vamos lá, Gabriel. Chama aí o Alexandre Garcia, que já está nesse momento atento e a postos para nos dirigir a sua palavra sobre justiça ou injustiça.